Estamos de volta e chegou aquela hora gostosa de receber as dicas de alimentação, de vida saudável, de bem-estar com a nossa maravilhosa Dani Muniz. É com você, Dani. Olá, maravilhosas criaturas, cá estou novamente outra vez e agora o papo é muito sério, porque o ano já começou e eu não quero que você caia novamente nos mesmos hábitos, nos mesmos comportamentos que te levaram talvez a estar hoje numa situação com a sua saúde não tão satisfatória, especialmente no que diz respeito à sua alimentação. Vamos lá, você sabia que comer é sim emocional? E tem muita relação com as suas emoções, com certeza. Não adianta querer dissociar uma coisa da outra. E por isso hoje eu quero falar com vocês sobre açúcar, o doce. Mas não é somente o açúcar, aquele simples que todo mundo fala, mas também os adoçantes. A diferença de um não ter caloria e o outro ter caloria, mas o poder de adoçar e o poder de despertar no seu corpo, no seu metabolismo, na sua mente, a vontade ainda maior por açúcar, é uma constante de ambos os casos. Não quero dizer aqui que eles são os vilões, não. E não são também perigosos no sentido de que quando você se empodera do uso deles, tá tudo bem, tudo certo. Não existe, grava essa frase que eu vou dizer para você nesse momento, não existe alimento proibido. O que existe é a criatura que faz o mau uso desse alimento. E daí eu chamo para você a sua autorresponsabilidade, porque a gente sabe que o açúcar ele entra como um conforto, como um abraço e muitas vezes é isso que acontece. E por que será que você tem tanta dificuldade de se livrar do açúcar ou do paladar doce dos alimentos? Deixa eu falar para você, talvez pode ser um dos motivos que te leva a cada vez consumir mais açúcar ou cada vez criar mais o mindset, o pensamento, a crença de que você não consegue viver sem açúcar diariamente, sem aquele docinho de sobremesa, ou seja lá a forma como você coloca o açúcar na sua vida. Sabe aquele cafezinho que você adoça 1, 2, 3 vezes ao dia? Eu te pergunto, você gosta de café ou você gosta do doce? Encare a realidade. Às vezes você pode comer um café e um docinho pequeno. Vale mais a pena do que você ficar comendo açúcar ao longo do dia. No primeiro cafezinho, meio da manhã, mais o cafezinho, ao longo do dia foi muita inserção de açúcar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Independente de açúcar ou adoçante, quando ingeridos, eles chegam no intestino e eles liberam uma série de hormônios que fazem você trabalhar melhor a inserção da glicose para dentro do seu corpo. Ou seja, cada vez que você come açúcar e adoçante, você libera esses hormônios que fazem liberar ainda mais a necessidade de glicose. Independe se é açúcar ou se é adoçante. A sensação deles começa na boca, já vai a mensagem para o cérebro, chega no intestino, você fica cada vez mais condicionado. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que eu atendo no meu consultório e falam, Dani, tirei completamente o açúcar da minha vida. Eu falei, que maravilha, e o adoçante? Pois é, o adoçante está lá presente todas as vezes e eu não consigo me livrar do paladar doce. Você está sempre estimulando o paladar doce na sua cabeça, no seu metabolismo, vai ficar cada vez mais difícil tirar esse paladar. Então eu quero passar aqui para você o seguinte, é possível sim diminuir bem o consumo de açúcar. Isso você já sabe. Não estou contando nenhuma novidade, que é preciso diminuir por uma questão de saúde, de qualidade de vida. A gente sabe que o consumo excessivo desses produtos aumenta a obesidade, aumenta a indisposição, atrapalha doenças neurológicas e por aí por diante. Então eu quero te trazer aqui algumas coisas para você pensar, raciocinar, internalizar e talvez sentir e que consiga dessa forma se livrar um pouco do paladar doce que tanto assola a sua vida e que talvez você direcione para isso o problema dos seus resultados. Vamos lá. Então assim, primeira coisa, o açúcar está presente em muitos alimentos, industrializados de modo geral, existe muita oferta. Agora, além disso, você ainda adiciona o açúcar. Então eu quero te fazer um desafio. Se hoje você consome açúcar no seu cafezinho e você não consegue tomar café sem açúcar, que tal não tomar café? Troque por um chá, troque por água, ou então diminua. Se você toma 5 cafezinhos por dia e todos adoçados, diminua para 2. São 3 vezes menos açúcar. Eu já falei, se não consegue fazer a totalidade, diminui em prol do seu benefício. Outra coisa, se questione da necessidade da sobremesa todos os dias. Faz sentido? Realmente precisa aquele doce pós-almoço? É um hábito constante que você está criando.
Vamos trazer para o final de semana, onde toda metamorfose humana acontece. Todo final de semana você vai naquele almoço de família e tem 3 sobremesas. E você come as 3 sobremesas. Às vezes nem é tanto que você gosta, mas é hábito, a família toda está comendo. Comece a conversar com você mesmo. A necessidade real disso. Faz sentido? Será que é isso que você precisa naquele momento? Comece a avaliar, você pode fazer uma tabelinha na sua casa de quantas vezes ao dia você consome qualquer tipo de açúcar ou adoçante. E você começa a identificar aonde pode tirar que vai fazer mais sentido para você. Eu tenho certeza que quando você diminui o açúcar e o adoçante na sua vida, você flui melhor, a sua energia flui melhor, você tem menos letargia. Sabe aquele cansaço pós-almoço? Muitas vezes ocasionado pelo excesso de carboidrato? Vai te ajudar nesse sentido. Melhore com relação a isso. Eu tenho certeza que você consegue. Comece a optar por opções mais naturais. Isso sim vai trazer mais qualidade para você. Se você consome muito açúcar, sugestão de sempre colocar um pouco de canela junto, para melhorar um pouco o funcionamento dos hormônios que fazem o transporte dele. Então, com relação ao açúcar, o que eu quero trazer para você? Que não é ele o vilão. Você precisa assumir a responsabilidade das suas escolhas, das suas atitudes. Eu sempre falo, o problema não é o açúcar, o problema é a criatura que faz o mau uso dele. Ele pode estar em alguns momentos, especialmente para aquelas pessoas que treinam, é interessante uma opção de refeição com um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de açúcar pós-treino? Sim, é interessante. Mas veja aí ao longo do seu dia todas as inserções de açúcar que você está fazendo e se questione se de fato faz sentido. Sabe o que acontece, gente? O açúcar, às vezes, como ele dá aquela liberação rápida para o cérebro de ai, deu, tudo em paz, que gostoso. Por que a vontade vem à noite depois que você janta? Quando você senta no sofá e fala, ai meu Deus, meu dia foi, passou. Por que vem essa vontade do açúcar? É a necessidade da calma, é a necessidade do relaxamento. É essa necessidade que o açúcar vem trazer para vocês. E nesse momento, o que eu quero? Eu quero que você converse com você mesmo se é isso que vai resolver o seu problema. Você está com um problema absurdo. Aí você devora uma barra de chocolate. Aí você tem 2 problemas. A culpa da barra de chocolate e o outro problema para solucionar. Entende? Comece a conversar com você. Quais são outras alternativas que te levam, que podem te garantir com que você se afaste um pouco do açúcar e dos adoçantes. Se você está estressado, não vai comer açúcar que vai resolver. Tente outra coisa. Faça um chá, medite, converse com você mesmo, escreva. Ligue para aquela pessoa que você está tentando resolver aquele perrengue. Sabe? Às vezes a alimentação ela vai entrando nos buracos da sua emoção e te conduzindo às vezes para caminhos que você não quer com relação à sua saúde e seu autocuidado. Por isso eu quero te trazer essa reflexão para que você comece a pensar aonde está entrando o açúcar e adoçante na sua vida e onde você pode deixar ele de lado. Não estou falando excluir completamente. Pare com essa história desse extremismo. Nunca mais eu vou comer açúcar. Mentira! Para, não é assim que as coisas funcionam, a vida não é assim. Então comece a botar sentido e propósito, comece a se conversar aonde faz sentido estar e aonde não faz sentido. E tire aquela crença limitada que você diz, eu não consigo viver sem açúcar. Quando você repete isso para você mesmo, você está validando essa frase. Você está se fazendo acreditar nessa frase. Então mude esse mindset e comece a fazer, eu tenho consciência de onde usar em prol do meu benefício e onde não quero usar. Comece a mudar a frase, especialmente a frase que você fala com você mesmo todos os dias. Eu tenho certeza que nessa jornada de encontro com a sua alimentação e sua nutrição, você pode sim, você consegue sim. Acompanhe minha rede social, @DaniMunizNutri, lá no Instagram eu falo muito mais sobre isso. Muito obrigada. É tempo do break, a gente volta já com mais Espaço News Grande Florianópolis.